Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Daniel e esse é o Produtive-me, um canal dedicado a tornar sua vida mais produtiva. Bom, se você é usuário do Notion, provavelmente já se deparou com o if e talvez seja até simples para você fazer um if, mas no vídeo de hoje eu quero ir um pouco mais além. Eu quero te falar sobre if dentro de if com end. Quero te mostrar exemplos práticos aqui que provavelmente vão abrir sua mente para você usar muito melhor o if, para você conseguir fazer coisas mais complexas, e eu vou te mostrar de uma forma muito simples. Se você não sabe nem o que é o if também, fica tranquilo, esse vídeo aqui vai do bem básico até o intermediário, então fica tranquilo que esse vídeo é para você sim. Mas antes da gente começar com essa mini aula, eu queria muito contar com a sua ajuda, deixando o like, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, porque isso ajuda a gente a criar novos conteúdos. Inclusive esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero fazer só sobre fórmulas do Notion, mas isso só vai pra frente se a gente tiver o apoio de vocês. Então deixa o like, se inscreva, comente no final do vídeo se te ajudou ou não, porque tudo isso vai mostrando pra gente que tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal, ok? Então sem mais delongas, vamos para o nosso case aqui. Basicamente, pessoal, eu montei uma database onde eu tenho registro, eu tenho status, tá? Com três status, fila, fazendo e feito. E aí eu coloquei um checkbox aqui para definir se o registro é prioridade ou não, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo campo, vou chamar ele de fórmula. Vou mudar aqui para o tipo de fórmula. E aí a primeira coisa que eu vou tratar aqui é entender se esse registro é uma prioridade ou não. Inclusive, você tem que ter uma ordem de pensamentos, né? Porque muitas vezes a gente quer validar tudo de uma vez e não funciona assim no Notion. Você tem que validar uma determinada etapa e depois validar outra, e eu vou te mostrar na prática. Então, vamos primeiro determinar se esse registro aqui é uma prioridade ou não. Então, como a gente vai fazer? Eu vou usar o if, tá? Que significa se. A gente vai escolher o campo de prioridade. Como ele é um checkbox, ele tem que ser true ou false. Por isso que eu escolhi ele, porque é melhor para você trabalhar com um verdadeiro ou falso. Então eu vou colocar aqui, ó, igual a true. Então, se esse registro for prioridade, né, se for verdadeiro, então eu vou chamar ele de prioridade. Se não, eu vou só dizer que ele está em aberto. Então vou dar um done aqui. Então beleza, ó, esse daqui já mostrou que é prioridade, os outros estão em aberto, só que o status feito, ele não está em aberto. Então ele funciona aqui nesse grau, né, de prioridade, mas a gente vai ter que validar aqui se é ou não o registro que está em aberto. Então a gente vai para o segundo nível de validação. O que geralmente eu faço, eu copio esse registro e aí agora eu vou fazer uma outra validação. Então eu vou começar com if. Tá? Lembra que eu copiei aquela fórmula anterior. Então, if o status for igual a feito, lembrando que no Notion é case sensitivo, então se aqui está F maiúsculo, aqui tem que ser F maiúsculo. Então, se ele for feito, eu vou simplesmente trazer aqui como feito, ou finalizado, tá? Só para a gente dar uma diferenciada aqui. Se não, eu vou colar aquela fórmula e vou fechar. Então, o que vai acontecer aqui? Caso o status seja feito, eu não preciso mais validar a prioridade. Ele simplesmente está finalizado. Então eu já trago a mensagem. Se não for finalizado, aí eu vou para o segundo nível de validação, onde eu vou validar se a propriedade, se a prioridade é verdadeira. Se for é prioridade, senão só está em aberto. Vou dar um done aqui. Então eu tenho essa situação. O que for feito, não importa aqui a prioridade, porque a primeira coisa que eu estou validando é se ele foi feito ou não. Então, finalizado. Se ele não é finalizado, aí ele vai validar a prioridade, tá? Aberto. E aí eu vejo que está tudo funcionando perfeitamente aqui, beleza? Vamos voltar ao nosso cenário aqui para a gente ver o segundo case. Então, só para a gente reforçar, aqui a gente usou o famoso if dentro de if. E, Daniel, e se eu quisesse validar um terceiro nível aqui de if? Copia isso daqui, faz o seguinte, ó, if nome é igual a registro A, então sim. Se não, cola aquela fórmula e fecha.
Então, só que aqui não deu certo porque eu digitei errado a primeira vez, mas se eu mudar para registro A, sim. Então eu validei um if dentro de um if dentro de um if. O principal é você escrever essa lógica e tentar pensar qual etapa vem acima de qual. Geralmente a gente vai começando pelo menor, né? Aqui eu vou tirar esse último if que eu coloquei, tá? Então eu vou colocar aqui e vou tirar aqui só para a gente validar. Então nesse caso aqui, o que eu fiz primeiro? Primeiro a prioridade, depois o status. O status é o mais forte aqui. Então isso você vai pegando com o tempo e às vezes muitas tentativas até você acertar. Então beleza, funcionou. Agora, a gente pode usar uma fórmula mais elaborada para chegar nesse mesmo resultado. Quer ver? Eu vou te mostrar. E esse exemplo aqui, ele é mais avançado, digamos assim. Talvez você vai curtir mais. Então agora eu vou criar uma nova coluna chamada Fórmula 2 e vou colocar como fórmula. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar, eu vou montar a fórmula e depois que eu salvar ela eu mostro para você explicando aí os detalhes, tá? Então, eu vou começar abrindo um if, né, o nosso if normal. Vou colocar um end, e essa é a novidade aqui, porque qual que é a ideia? A ideia é você validar mais de um parâmetro ali naquele primeiro momento, para você trazer uma determinada situação. Inclusive, se você clica no end, você vê aqui qual que é a sintaxe dela, mas fica tranquilo, eu vou te explicar. Então, if end, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a prioridade for igual a true, né? Então, se for prioridade e, então aqui eu estou passando o e, o status for diferente de feito, ou seja, está em aberto, aí eu vou dar uma mensagem. Essa mensagem quando essa situação é verdadeira e ela vai ser prioridade. Se não, vai ser só em aberto. Aqui tem que colocar aqui, fechou. Então vamos lá. O que acontece aqui? Ele não está validando ainda o status, mas ele está validando aqui o status em aberto e a prioridade. Então você pode ver que aqui ele está até parecido. Então abrindo aqui para a gente analisar. Usei um if e aqui o resultado lógico que vai sair aqui desse end é basicamente true e true, ou true e false, ou false e false. O if ele consegue entender só verdadeiro ou falso, é basicamente isso. E esse resultado desse end vai sair ou true, tipo verdadeiro verdadeiro, ou verdadeiro e falso. Se for diferente de verdadeiro verdadeiro, ele vai considerar como falso. Falso e verdadeiro, verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Então ele está falando o seguinte, ó, se daqui sair um verdadeiro, então prioridade, se não, aberto. Resumindo, se a prioridade for verdadeiro, então primeiro verdadeiro, primeiro true, e o status for diferente de feito, ou seja, fila ou fazendo, ele vai trazer o segundo verdadeiro, então se for verdadeiro, prioridade, se não, aberto. Espero que tenha ficado claro para vocês, se não, os comentários estão aí para isso, beleza? Então aqui a gente já fez a nossa primeira camada de validação, mas ainda falta a gente tratar uma determinada situação, né? Que é quando está feito. Então, basicamente o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai copiar essa segunda fórmula, vou tirar ela daqui, vou abrir um if normal, tá? Vou colocar aqui quando o status é igual a feito, então simplesmente está finalizado. Se não, ele vai validar aquela segunda etapa. E aí a gente tem os dois funcionando bonitamente aqui, né? A prioridade, feito e feito, finalizado. E aí eu vou colocar aqui fazendo e vou tirar a prioridade. Então olha só que legal. Duas formas totalmente distintas de você fazer essa validação, né, do seu status, uma mensagem, mas que no final das contas funcionam bem e de repente, dependendo do seu caso, valeria mais a pena você usar aqui um if, um end, para validar uma determinada situação. Poderia ser, por exemplo, uma informação de uma coluna e de outra coluna, uma tag aqui, e só quando tem aquelas duas combinações, aí funcionaria bem com essa mensagem. Ou então você poderia ter uma data, ao invés de você ter aqui um true ou false, você poderia ter uma data. Se a data do vencimento for igual a hoje, então o que você tem que entender é que do end ele sempre vai sair um true
e um false, ou um true, um false, né? Um dos dois para cada um. Então true, true, aí é verdadeiro, então o if vai jogar a primeira condição, senão ele vai jogar a segunda. Acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida, comenta. É importante seu comentário para a gente ter essa interação. E é claro que se esse vídeo for para frente, se o pessoal realmente gostar, a gente vai explicando fórmula por fórmula do Notion. Então até se você quiser deixar no seu comentário que fórmula você gostaria de aprender, porque aí a gente já sabe qual que é o próximo passo aqui para nós, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal, curta nosso vídeo, compartilha com aquele seu amigo usuário do Notion. E é isso. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.